Olá, Alexandre. Estamos em mais uma verificação. Verificação do seu exercício é 8 no curso de Project. Já comentei sobre esses avisos, então vou dar não vou abrir o pool, ok. E temos a visão do tracking Gantt aqui. Não é algum passo do curso que você tenha feito, provavelmente você deve ter testado ou visto alguma coisa aqui. Eu vou colocar no passo solicitado no E8, que é o passo 24, plano de mitigação e contingência. E nesse exercício começamos a ver plano de mitigação e plano de contingência. O primeiro comentário que eu tenho que fazer é que você nos enviou um único arquivo no Project. Então você já tem a pendência do arquivo sobre a análise de risco, que também deveria ter sido enviado, dizendo quais riscos têm probabilidade alta, média ou baixa de acontecer. Por exemplo, digamos que você esteja fazendo seu projeto no mês de verão e você tem o fator chuva. Então, chuva tem uma probabilidade alta de acontecer e afeta o seu projeto. Então, você faria essa análise de risco, botaria alta por fator chuva. E aí, com esse plano de análise de risco, você faria o plano de mitigação. Claro que uma análise de risco simplória, o objetivo do curso não é você aprender a fazer análises complexas, e sim a mexer no project, no ferramental. Então, ficou faltando essa análise de risco e provavelmente você não deve ter feito o plano de mitigação. Sim, você só fez o plano de contingência aqui, e aí fica faltando o plano de mitigação e fica com pendência. Então já vou te dar o número 53, que é o seu primeiro número de controle. E aí, voltando ao nosso exemplo, para um exemplo, digamos que eu tenho alta probabilidade de chuva, e aí e as outras análises de risco sejam baixas, então eu vou efetuar naquela probabilidade que seja alta. No caso da chuva, eu poderia, por exemplo, fazer toldos ou comprar toldos para o meu projeto, fazendo com que a chuva não atrapalhe, não molhe as pessoas, não molhe material, enfim. E aí você criaria esse plano de mitigação, que o objetivo do plano de mitigação é diminuir os efeitos que afetam o seu projeto. Então, você poderia fazer um plano de mitigação, colocar tudo, fazer telhado, enfim, baseado nas suas análises de risco. Então, ficou faltando isso. No caso aqui, você fez o plano de contingência, e o plano de contingência, como visto no livro texto, no guia, em sala de aula, ele é um plano criado para serem ativados em caso de esperado evento ou atividade que influencia diretamente no seu projeto e prazos. No caso, ele é um plano B. Se acontecer isso, eu faço aquilo. Ele não é um plano de mitigação, ele é realmente um plano B. Você deixa de fazer uma coisa e faz outra. Então, se acontecer isso, o que eu faço? Se acontecer aquilo outro, o que eu faço? Então, você pode ter vários planos de contingência. Se acontecer isso, ativa o plano B. Se acontecer aquilo, ativa o plano C. Se acontecer, enfim, assim por diante. Vou verificar aqui se você se elas estão
sequenciadas. Aparentemente sim aqui. Eu vou passo 6, duração mais calendário. Apresentar rede das atividades, passo 4 então. E aí aqui eu estou vendo o sequenciamento. Então você sequenciou negociar aluguel, ele vem antes do 29. Deixa eu botar aqui no DR. Pronto. Então sequenciar ele vem antes. Ficou faltando, ele vem antes de que, embora ele seja um plano de contingência e você ativa ele, você poderia ter alguma coisa antes que você precisasse para ativar. No caso, ele ficou solto. Então, nem que fosse o início do projeto fosse o predecessor de negociar aluguel do link. Então, ficou faltando predecessor, nem que fosse o início do projeto, né? Conforme temos aqui, fim do projeto, antes a configuração do ramal, e aqui temos o início do projeto. Então, por definição, seguindo as melhores práticas, o que inicia as nossas tarefas é o início do projeto, milestone, início do projeto. Então, aqui nesse caso aqui, ficou faltando o início do projeto ou outra atividade que iria iniciar, negociar o aluguel do link. Por exemplo, se negociar o aluguel do link ficasse em desenvolvimento do sistema, isso é um exemplo, digamos. Não, em vez de botar teste do sistema. E aí você negocia esse aluguel, e aí, quer dizer, se você negocia esse aluguel, você não faz teste do sistema, já que é um plano de contingência, você faz uma coisa no lugar da outra. Então, digamos, por exemplo, que você não fez o teste e negociou. Então, o que iria ativar o negócio poderia ser a disponibilização do link de dados ou desenvolvimento do sistema, e aí iria iniciar a disponibilização, iria iniciar a negociação do aluguel do link. E aí você não faria o teste. A não ser que esse não seja um plano de contingência, seja um plano de mitigação devido a você ter uma alta probabilidade de não conseguir comprar o link, ter um link, e você ter que alugar ele ou negociar esse valor devido a um preço abusivo durante a Copa, Olimpíada, enfim, por algum outro motivo. Então, se ele é um plano de contingência, alguma coisa fica inativa e você ativa ele. E aí temos, e aí voltando, deveria ter no mínimo o início do projeto aqui, como predecessor. Então, alugar o link, ok, instalar e configurar o link. E aqui novamente, o sucessor dele deveria ser no mínimo o fim do projeto, para ele não ficar solto no nosso gráfico de Gantt. Então você sequenciou, mas faltou esses pequenos detalhes. Então voltando lá, verso 24.
Vou ver também se você alocou recursos nele. Então, resource names. E aí você criou, mas você não alocou nenhum recurso. Tudo bem que no teu caso é negociar aluguel, enfim, mas instalar e configurar, quem faz isso? Quem instala e configura, né? E negociar aluguel poderia ser uma reunião, no caso, e aí alguém presidiria essa reunião, pelo menos uma pessoa. Então você no mínimo pagaria uma diária aqui para alguém. Então você não alocou recursos. E também faltou aquele sequenciamento lá, mas fora isso tá tudo ok. E inclusive tinha até o sequenciamento aqui, predecessor e sucessor no teu passo 24, que a gente não pede. Inclusive vou aproveitar para ver a tua tabela. ID eu não ia ver não, já que nós estamos no E8, e aí já acreditamos que as pessoas têm maturidade, inclusive para ver o guia de exercício. E aí a gente não fica conferindo tabela, mas já que eu estou vendo, então foi o que foi solicitado. Você só acrescentou predecessor e sucessor aqui, a tabela está ok. Eu vou tirar o predecessor e sucessor, porque você tem os outros passos que auxiliam nessa visão. É claro, você pode colocar para você fazer e conseguir ver na hora do exercício, mas depois você tira ele, já que ele não faz parte dessa visão e fica poluindo a mesma e saindo do objetivo dela. Então vou aplicar. Então tá ok, tá certo. Você ficou com a pendência apenas do plano de mitigação e você não colocou, não sequenciou, ficou o sequenciamento faltando aqui o início e aqui o fim do projeto, e não alocou recurso também. Mas fora isso tá ok, você entendeu como é que faz, inclusive colocou as durações aqui. E aí vamos para o próximo passo, passo 25. Esse asterisco também já foi falado. Às vezes a gente consegue tirar esse campo da visão aqui, mas às vezes quando a gente seleciona volta. Então tem essa intermitência no project. Eu já mostrei isso também nos passos anteriores, então não vou ficar falando sobre isso. E aí nesse passo 25, que é o plano sem vigor, nós temos um passo onde o objetivo dele é ver exatamente o que você tem como ativo e inativo. É uma forma fácil de dividir e achar essas atividades dentro do seu projeto. Você também configurou aqui o Task Name Form corretamente e ele está inativo, que é o plano de contingência, enquanto os outros estão ativos. Então tá ok. Estamos chegando ao fim, né, do curso, e o E8 já é mais simples, e vou logo em seguida fazer a correção do seu E9 também, que você nos enviou. E vou te dar os números de controle. Vou te dar o número 38 e o número 97. Já dei alguns números antes, te dei mais dois agora. Qualquer dúvida que você tenha ficado nesse exercício, coloque no Moodle. Embora eu acho que esse seja um passo mais simples e mais tranquilo. No mais está tudo correto, faltou apenas aquelas pendências meio bobinhas para você fazer. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.